Isso, a queda de luz aqui em São Paulo e as suas consequências viraram assunto nacional, porque hoje à noite, nesse debate, eles vão falar sobre este assunto na televisão, chegando às casas das pessoas dentro e fora de São Paulo. Então, virou o principal assunto desse embate eleitoral e agora televisionado também por estes debates, começando hoje na Band. Ao longo da semana você vai ter o debate também do UOL e da Folha de São Paulo e tantos outros que vão acontecer até o fatídico dia 27 de outubro, decisão do segundo turno. Tem até essa disputa, né, entre os próprios candidatos sobre a quantidade de debates que ainda deve acontecer até lá. Todas as vezes que houver debate, fala pública, o candidato Guilherme Boulos vai lembrar do problema da cidade, problema factual de agora, que é essa queda de energia. Você tem duas pessoas concorrendo pela Prefeitura de São Paulo, sendo um desses candidatos o prefeito, né, o candidato da situação. Normalmente você fala o que você vai fazer, né, enquanto candidato. Neste caso específico, um candidato está sendo pressionado a responder o que ele está fazendo agora. Então, há esse ganho de narrativa para o lado da oposição. Quando você tem um problema, você resolve ou joga para cima. A estratégia do prefeito Ricardo Nunes, além de desmarcar sua campanha eleitoral, né, os eventos que aconteceriam neste fim de semana, se dedicar a este assunto, é jogar para cima do governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o principal padrinho de Guilherme Boulos, da ANEEL, que é a agência fiscalizadora do setor, e também do Ministério de Minas e Energia, que é o braço do governo responsável pelas políticas deste setor. A gente vai acompanhar, Elisa, um embate virtual que aconteceu neste fim de semana entre o candidato e prefeito Ricardo Nunes com o ministro Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, mostrando que ninguém está para brincadeira, não. Eles já levaram isso para as redes sociais, então eu volto a este ponto de análise. Um problema que é localizado em São Paulo, falta de luz, suas consequências devido aí à mudança de clima, né? E como isso impacta na vida do paulista, isso virou assunto nas redes sociais para todo mundo, virou assunto no Brasil todo. Então já você tá tem ali, aí, né, o Ricardo Nunes falando que é lamentável que nesse dia de apagão o ministro Alexandre Silveira teria falado da possibilidade de renovação dos contratos da Enel no Brasil. Aí o que aconteceu? Não demorou muito, o ministro também foi às redes sociais dizer, olha, parece que o Ricardo Nunes está aprendendo respondeu? Já respondeu também nas redes sociais, olá, dizendo, parece que o Ricardo Nunes está aprendendo com o Pablo Marçal e criando fake news. Então, você tem um ministro lá de Brasília, um ministro do governo federal, indo às redes sociais atacar, né, ou revidar o prefeito de São Paulo, dizendo não tem essa de renovação, não. E mais do que isso, ainda fez provocações, dizendo que as árvores de São Paulo não são do governo federal. Então, você tem, de um lado, Nunes, lembrando que a gestão, né, da Enel, a fiscalização é do governo federal, cobrando o governo por não ter interrompido o contrato de prestação de serviços da Enel no Brasil, diante dos problemas que já estavam sendo registrados, que não é uma novidade, né, falar da queda de luz. O Nunes tem esse discurso e o governo federal acusando o prefeito de São Paulo da não observação, né, desses problemas aqui, como poda de árvores. Porque né? muita gente, e isso foi um dos problemas, né, Basília? Quando você tem queda desses galhos, desses troncos, dessas árvores, cai em cima dos cabos de energia e aí você causa um problema. Então, um fica dizendo, não, o problema é a concessionária, e o outro diz, não, o senhor é que não está cuidando da poda das suas árvores, cuidando bem das suas cidades e fazendo tudo cair. Ou seja, começa aquele ping-pong acusatório. É isso. Veja como o problema que é aqui ganhou um contorno, né? Ganhou uma dimensão muito maior. Agora todo mundo sabe que está faltando luz ou as consequências dessa falta de luz aqui em São Paulo. Não precisa nem morar aqui. E fica procurando quem é o culpado. É o gestor do momento? É o governo federal lá de Brasília que não fiscalizou a concessionária, não fiscalizou a prestação de serviços da Enel?
tá esse jogo de empurra-empurra, como bem destacado pela Clarice Oliveira. Agora a gente vê a repercussão disso nas urnas, né, no jogo eleitoral. Você tem um candidato de oposição muito alimentado, né, ele energizou, foi energizado por esse problema de momento, e o candidato da situação, que é o prefeito. Ele, enquanto prefeito, tem que resolver agora este problema. Mas estamos a poucas semanas das eleições e isso vai ser algo revirado aí pelos debates até o dia, de fato, né, do eleitor escolher quem quer gerir, quem ele quer que siga à frente da gestão de São Paulo, Ciro Nunes ou Guilherme Boulos. E estaremos em 2025, aqui, né? Pois é, a partir de 2025 estaremos aqui em todos esses dias. Em 2025, segundo turno das eleições, todo mundo aqui trabalhando e compartilhando com vocês como vai ser esse cenário.